Então notem uma sentença que eu pus aí. O mal consiste na privação que o ser humano faz a seu bem. Quer dizer, o que é o mal, né? O mal é a privação ao bem. Então, se o ser humano é doente, não é porque ele tem muitas bactérias rodeando, não é porque ele sofre na sociedade. Se o ser humano não está no bem, é porque ele rejeita o bem. Agora, é claro, né, que ele fez uma sociedade infernal por causa disso. Então eu quero dizer o seguinte, que todo o mal que há no mundo veio por causa de um elemento do ser humano, a vontade. Então fiz um quadro para tentar explicar isso. Veja o quadro. Em primeiro lugar, realizar a própria vontade e aceitar o mal. Então, o que acontece, né? Que o ser humano, até faço uma comparação entre a Trindade Divina. O que é a Trindade Divina? É formada por Deus Pai, Deus Filho, né, que seria Cristo, e o Espírito Santo, Deus Espírito. Então essa Trindade Divina, que forma a divindade, o ser humano tem também. E qual seria essa Trindade no ser humano? Ele viver a verdade, ele viver o bem e viver o belo. Então, o que acontece? Por causa da oposição, né, que ele põe a isso, ao bem, ao belo e à verdade, por causa da vontade dele, ele pôs a vontade dele acima disso. Então, o que acontece? Veja nesse quadro que eu pus agora. Realizar a própria vontade e aceitar o mal. E segundo, a vontade do homem está invertida por causa da inveja. E a inveja inverteu a etiologia da neurose, colocando o instinto como doença. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que a vontade do ser humano está invertida por causa desse fator que a teologia chama de pecado original, né? Na origem. Então, o ser humano é um ser que tem como origem, já agora, desde o nascimento, a inveja, que tem uma atitude de oposição ao bem. E com isso, ele não consegue, vamos dizer, ter uma vida melhor. Depois eu coloquei, né, a neurose, né, que coloca o instinto como sendo a doença. O ser humano não sofre porque ele tem instinto, né? Instinto de sobrevivência necessário. Qualquer instinto, né, para se alimentar, instinto de preservação, instinto sexual, são todos certos. E não doença. O ser humano não sofre porque ele tem instinto ruim. Deus não criou nenhum instinto ruim. Ele sofre porque ele distorce a vida dele, o interior dele, os instintos dele. Então veja em seguida, quarto lugar. Immanuel Kant diz que o homem quer ser livre para fazer o mal. Notem que um grande pensador alemão, ele notou isso com precisão, né? Que quando o ser humano resolveu não ser o que ele é, mas querer ele ser o que ele quer ser, então o que acontece aí, né? O ser humano não quer ser filho de Deus, ser o que ele foi criado, mas ele quer ser aquilo que ele quer se fazer. Ele quer ser criador dele mesmo. Por isso que o ser humano ficou, como é que se diz, louco, né? A gente pode usar essa palavra. Se os senhores forem assim, num sanatório de doentes graves, assim, tiver contato, os senhores poderão notar que a pessoa muito doente é uma pessoa que ela quer criar o mundo à sua moda. Então ela vive naquilo que a gente chama de delírios, né? Ela fica imaginando que o outro é inimigo dele, então ataca o outro. E às vezes o outro é um indivíduo que passa pela rua. Aí tem o problema da paranoia. Ou então ele acha que o outro atrapalha a vida, como o depressivo, né? Acha que ele sofre porque o outro está no caminho dele. Ou então o epilético, né? Tem ataques
vê sempre assim imagens, vultos e demônios atacando e põe a culpa, é claro que os demônios atacam mesmo, mas põe toda a culpa no exterior. E veja em quinto lugar, se o indivíduo for muito doente, tudo o que fizer será errôneo. Então, para ver, por exemplo, uma civilização, né, um país, o grau de sanidade que tem, precisa ver o país, as leis que tem, né? Se é um país com leis muito injustas, então é um país muito doente, que não tem muito progresso na vida. Então, quando se fala em liberdade, é liberdade para o bem, né? E não a liberdade que o ser humano quer para fazer o mal, como falou Immanuel Kant. Então veja uma observação no final do quadro. O livro tem o nome A Libertação da Vontade, e não deixar a vontade assim solta, né?